porém ele é impedido pelo Espírito Santo. Porém, ele tem uma visão onde um homem da Macedônia fala: olha, passa para a Macedônia e ajuda-nos. Então, nós vemos que Paulo, ele não fica na Ásia, mas ele vai para a cidade de Filipos. Ele passa para a Macedônia e lá em Filipos, queridos, ele abre as portas do Evangelho para toda a Europa. Amém? Nós hoje somos com certeza resultado dessa viagem do apóstolo Paulo saindo do Oriente, entrando na Europa. E é engraçado aqui, queridos, que Deus, ele interrompe, ele muda os planos de Paulo. E os planos de Paulo eram planos bons, eram planos legítimos, eram planos de pregar a palavra, de pregar o Evangelho. Mas o Senhor, ele muda os planos, e é muito bom nós vermos como o apóstolo Paulo, ele é sensível a essa voz, sensível àquilo que o Senhor está direcionando ele. Aqui nos mostra já, queridos, a nossa primeira lição dessa noite. O apóstolo Paulo, ele é um homem que tem a agenda subordinada à agenda do Senhor. Amém? E nós, queridos, nós precisamos agirmos da mesma forma. Como que eu e você agimos quando o Senhor fecha uma porta? Como eu e você agimos quando algo não acontece conforme o nosso planejado? Como eu e você agimos quando Deus muda os planos? Eu não sei você, mas a maioria de nós temos dificuldade com mudanças de planos. Nós temos dificuldade, nós temos um certo desconforto com mudanças. E o apóstolo Paulo aqui, ele é sensível à voz do Espírito Santo. Ele é sensível à voz do Senhor. E através dessa direção, ele implanta a igreja em Filipos. Queridos, o plano de Deus nem sempre é fácil, amém? Mas ele com certeza é um plano vitorioso para as nossas vidas. O plano de Deus não significa que nós não vamos ter algumas dificuldades no caminho, alguns problemas no caminho, mas significa que o plano dele é sempre melhor do que o nosso, amém? Porque eu estou dizendo isso porque Filipos, ele entra, o apóstolo Paulo, ele entra dentro de Filipos, e chegando lá, direcionado pelo Espírito Santo, direcionado por Deus, o que acontece com ele? Ele é preso. Ele sofre perseguição. Sabe, talvez alguns olhando de fora com um olhar humano, poderiam falar para Paulo: ei Paulo, você errou, você está fora do caminho, Paulo. Se você estivesse no caminho, se você estivesse no centro da vontade de Deus, você não teria sido preso. Se você estivesse no centro da vontade de Deus, você não estaria passando por essa dificuldade, por essa perseguição, por essas retaliações. Mas Paulo, ele é convicto, amém? Ele é convicto da voz que ele ouviu. Ele é convicto que o chamado dele, sim, é um chamado aonde talvez ele vai regar com lágrimas, regar com sangue, regar com suor, mas que a vitória, ela é conquistada pelo nome de Cristo Jesus, porque é Ele quem decide o final de todas as coisas. Ah, queridos, isso precisa encher o meu e o seu coração. Isso precisa encher o nosso coração, porque nós precisamos estar ancorados nessa verdade, que o propósito de Deus estava sendo cumprido, amém? Filipos, que cidade é essa? Queridos, Filipos é a cidade que faz a divisa ali entre a Ásia e a Europa. Filipos é uma mini Roma. Filipos é uma cidade extremamente importante. Lá, eles se vestiam como os romanos se vestiam. Lá, eles falavam o latim, que era a língua oficial dos romanos. Eles não falavam grego como as outras regiões ao redor deles. Filipos era uma cidade nacionalista, patriotista. Era uma cidade que recebia os soldados quando eles se aposentavam. Era uma cidade economicamente importante. Era uma cidade
estratégica, amém? E lá em Filipos, queridos, a igreja começa através de quem? Começa através da conversão do coração de Lídia. Nós vemos, queridos, se você for estudar na sua casa depois, Atos capítulo 16, e você for ler em diante, você vai ver a conversão nessa igreja de Filipos de 3 pessoas. Lídia, uma mulher que era comerciante, uma mulher de classe média que vendia púrpura, um tipo de pigmento que era usado nas vestes daquelas pessoas que tinham maior poder econômico. E em uma reunião de oração, o Senhor, Ele toca o coração de Lídia. E Lídia, ela abre o coração ao Evangelho, ela abre o coração, e ela não só abre o coração, mas como ela abre a sua casa. E a igreja começa a se reunir na casa de Lídia, essa mulher. Nós também vemos, queridos, a conversão. Nós não podemos dizer exatamente a conversão, porque a Bíblia não relata que essa mulher realmente foi convertida. Mas nós sabemos que quando Paulo passa pela vida dela, Deus usa a vida do apóstolo para libertar ela dos demônios que aprisionavam ela. Essa menina era uma escrava que ela tinha nela demônios de adivinhação, então ela era subjugada, ela era escravizada, os donos dela tinham lucro com ela, fazendo com que ela fizesse adivinhações através dos demônios que estavam na vida dela. E Paulo entra na vida dessa mulher e ele liberta ela dos demônios também. Essa é uma mulher diferente de Lídia. Lídia com certeza era uma mulher de um status social mais elevado, uma classe média alta provavelmente, e aqui a gente já está falando de outra classe social, a gente já está falando de uma serva. Lídia asiática, essa menina grega, e também tem a conversão do carcereiro, que você vai ver lendo lá Atos 16, a partir da conversão de Lídia, a partir da libertação dessa menina. Você vai ver também que o carcereiro, ele se converte. Vocês lembram que Paulo, ele está na prisão com Silas? Eles estavam adorando ao Senhor na prisão. Isso é lindo, isso é maravilhoso, não é, irmãos? Olha a postura de Paulo e de Silas na prisão, adorando ao Senhor. E o Senhor manda um terremoto, aonde as correntes caem. E aí esse carcereiro, ele pensa, cara, eu vou me matar, porque eu sou responsável por esses caras aqui, eles vão fugir, e agora quem vai ser responsável, quem vai pagar por isso sou eu. E aí Paulo fala, ei querido, fica tranquilo, a gente não vai fugir. E com esse testemunho de Paulo, o carcereiro, ele ouve a palavra, ele ouve o evangelho, e ele acolhe Paulo, traz Paulo e Silas para sua casa, cuida das suas feridas, e ele e toda a casa dele é convertida. Então a gente tem aqui, queridos, uma igreja em Filipos que ela é multirracial, multicultural, multissocial, multirreligiosa. A gente tem Lídia asiática, empresária. A gente tem a escrava que previa o futuro, que era grega. A gente tinha o carcereiro, que era romano, funcionário público, que tinha a César como seu Deus. E nós vemos aqui a igreja começando em Filipos através do lar de Lídia. E queridos, nós agora vamos para este momento da carta aos Filipenses, amém? Neste momento, Paulo, ele está na sua primeira prisão em Roma. E qual que é o objetivo de Paulo ao escrever essa carta aqui aos irmãos filipenses? Vocês estão comigo, amém? A gente leu Atos para entender como essa igreja se formou, para entender o que era essa cidade de Filipos, qual é o cenário, como aconteceu. E agora a gente vai para um outro momento, mais adiante, anos depois, que é a carta do apóstolo Paulo a essa igreja, aos irmãos de Filipos, aos filipenses, amém? Amém, vamos lá. Então o autor dessa carta é o apóstolo Paulo,
E ele escreve essa carta, queridos, para agradecer aos irmãos filipenses. E para também fortalecer essa igreja, para dar instruções a eles, para mostrar a eles algumas coisas que estavam acontecendo entre eles, que eles precisavam ficar alertas. Então, Paulo ele está preso e ele escreve essa carta que é conhecida por todos nós como a carta da alegria. Olha que incrível isso, irmãos. Isso é algo que nós vamos falar durante toda essa série. Paulo, irmãos, quando ele fala o tempo todo da alegria dele, do alegrem-se, ele está preso. Ele não está livre, ele não está numa circunstância boa, ele está preso. E a gente vê, queridos, que ele começa a carta dele falando: Paulo e Timóteo, servos de Cristo a todos os santos. Agora, se vocês quiserem acompanhar comigo, a mídia pode colocar lá, a gente vai começar a ler e a expor a carta de Filipenses a partir do capítulo 1, versículo 1, tá bom? Ele vai dizer assim, aqui, ótimo. Paulo e Timóteo, servos de Cristo. Queridos, aqui ele fala Paulo e Timóteo, não significa que Timóteo é coautor dessa carta, amém? Ele está citando Timóteo porque ele já quer revelar essa autoridade de Timóteo, porque provavelmente ele tem a intenção de mandar Timóteo para essa igreja posteriormente, amém? E aí ele vai dizer assim, servos de Cristo. Essa palavra servos, ela é a palavra que é utilizada, é doulos, que significa escravo. Paulo, então, queridos, diferente das outras cartas que ele se apresenta como o apóstolo de Cristo, nessa carta ele tem tanta intimidade com esses irmãos, ele tem tanta proximidade, tanto amor, tanta conexão com esses irmãos, que ele fala, olha, eu, servo de Cristo, eu, escravo de Cristo. E aqui, irmãos, a gente já percebe algo. Paulo é alguém que decidiu por conta própria ser um escravo de Cristo, ser um servo de Cristo. Queridos, quando a gente fala de ser escravo de Cristo, de eu e você nos tornarmos esse servo, esse escravo de Cristo, a gente está falando de que a gente não é mais dono da gente mesmo. A gente está falando que agora a gente tem um Senhor que é o nosso dono. Agora a gente está falando que a gente não se manda mais. Agora a gente está falando que a nossa liberdade é condicionada a esse Senhor. E Paulo aqui, queridos, ele traz para a gente um grande paradoxo, porque ele entendeu que ser escravo de Cristo é a maior liberdade que pode existir na vida de um ser humano. Sabe, porque ser escravo de Cristo significa ser liberto do medo. Ser escravo de Cristo significa ser liberto dessas paixões terrenas. Ser escravo de Cristo significa ser liberto das futilidades, ser liberto do medo da morte, ser liberto de tantas coisas. Ser escravo de Cristo, na verdade, é o maior sinônimo de liberdade. E aí, queridos, ele vai dizer a todos os santos em Cristo Jesus que estão com os bispos, diáconos em Filipos: graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. A todos os santos aqui, queridos, ele está falando daqueles que já são separados. Santo significa separado, amém? Ou seja, a todos aqueles que já estão convertidos, que já estão na graça, que já estão no Senhor. E aí, queridos, depois dessa saudação de Paulo, ele vai começar a sua carta com uma oração cheia de gratidão e uma oração cheia de amor. Você consegue imaginar isso? Um cara que está na prisão, ele iniciar essa carta cheia de amor, cheia de gratidão, e ele vai dizer assim: olha, eu dou graças ao meu Deus todas as vezes que eu me recordo de vocês. Olha que lindo isso, irmãos. Ele está dando graças a Deus pelas lembranças que ele tem desses irmãos. Sabe, a gente precisa
perceber, lembrar de alguns detalhes que quando Paulo passou por Filipos, ele foi açoitado, ele foi preso, ele foi envergonhado. Aconteceu um monte de coisa ruim com ele nessa cidade. E quando ele se recorda dessa cidade, desses irmãos, ele escolhe recordar da generosidade desses irmãos, do acolhimento desses irmãos, do amor que ele recebeu desses irmãos. Sabe, irmãos, nós sempre temos uma decisão de como olhar para o nosso passado, de como olhar para aquilo que nós passamos. Nós temos a decisão de olhar para aquilo que nos feriu, para aquilo que nos causou dor, ou nós temos a decisão de olhar para como o Senhor foi fiel conosco, para como o Senhor estabeleceu, cumpriu todos os propósitos dele sobre a nossa vida. Paulo, ele decide, olha, quando eu me recordo, quando eu trago à memória todas as coisas boas que eu vivi com vocês. Eu trago à memória a fidelidade de vocês, o carinho de vocês, o amor de vocês. Será que, irmãos, nós hoje podemos falar isso? Olharmos para trás e dizer, olha, eu lembro de todas as vezes que o Senhor colocou pessoas ao meu lado para estar ao meu lado, me levantando, me ajudando, me sustentando mesmo nos dias ruins. É uma escolha minha e sua, de como nós vamos nos recordar, de como nós vamos nos posicionar. E aí ele diz, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me recordo de vocês. Em todas as minhas súplicas, em vosso benefício, sempre oro com alegria. Irmãos, alegria, essa palavra alegria, ela vai aparecer em toda a carta. Essa carta, ela é permeada de alegria. E ele vai dizer que ele se lembra, né, desses irmãos com muita alegria. E por que ele se lembra com muita alegria? Em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Essa cooperação, irmãos, a gente pode entender também como contribuição. Sabe, essa igreja de Filipos, ela é uma igreja parceira de Paulo. Por quê, pastora? Porque é uma igreja que quando Paulo esteve em Corinto, em Tessalônica, em Roma, ela continuou sustentando Paulo perenemente, sem falhar. Ela continuou enviando recursos para Paulo, ela continuou cuidando de Paulo. Ela entendia qual era o papel dela de cooperadora no reino. Essa igreja, ela entendia que Deus é quem faz, mas quando Deus está fazendo, Ele está fazendo através de mim e de você. Que nós somos cooperadores no seu reino. Você aqui neste lugar, igreja, você se vê como cooperador no reino de Deus? Amém? Você consegue entender que você tem esse chamado de cooperador no reino? Sabe, Paulo, ele está aqui agradecendo a essa igreja que sofreu junto com ele, que padeceu junto com ele, que chorou junto com ele, que sustentou ele. Porque essa igreja entendeu o propósito, queridos. Essa igreja entendeu qual que era o papel deles. E assim nós também precisamos entender, queridos. Nós precisamos entender isso. Antes de nós seguirmos, eu gostaria de pontuar algumas coisas. Sabe, Paulo está preso, amém? Mas a palavra de Deus não está. Sabe, irmãos, nós hoje, em 2023, somos abençoados por essa carta. A gente escreve carta para quem está na nossa frente? Não, né? A gente conversa tete a tete. Mas por causa da prisão de Paulo, nós temos acesso a todas essas cartas no dia de hoje. Sabe o que isso nos mostra, queridos? Que quando nós estamos no propósito de Deus, as coisas ruins, as coisas difíceis que nos acontecem, elas acabam promovendo o Evangelho, elas acabam apontando para a glória do Senhor, que nada nos para. A prisão não parou Paulo. A prisão não parou o ministério de Paulo. Sabe, irmãos, eu fico com vergonha quando eu olho para isso, porque por coisas tão pequenas nós às vezes pensamos em parar. Por coisas tão longe disso que o apóstolo Paulo passou, às vezes a gente pensa, Deus, está pesado. Sabe, queridos, eu desejo que nós, como igreja, a gente alcance esse lugar desse coração de Paulo, que entende que nada nos para quando nós estamos no Senhor, cumprindo o propósito dele.
Sabe, Paulo estava preso, mas a palavra, o evangelho não estava. E Paulo da prisão, ele continuava influenciando, ele continuava fortalecendo. Sabe, ele está falando, olha, eu oro. Paulo, ele não parava de orar e as orações de Paulo continuavam influenciando, fortalecendo todas as igrejas que ele cuidava. Eu quero te encorajar nessa noite a olhar para as suas circunstâncias e dizer, ei, eu não vou parar. Eu quero te encorajar nessa noite a dizer para você mesmo, ei, o evangelho vai continuar sendo pregado, meu Deus vai continuar sendo glorificado através da minha vida. Amém, queridos? Esse precisa ser o nosso coração. O problema, queridos, é que muitas vezes nós estamos neste lugar, nós estamos aqui e as nossas orações são sempre voltadas para nós mesmos. Porque muitas vezes nós vemos o nosso Senhor como um resolvedor de problemas. Muitas vezes as nossas orações são todas voltadas para o nosso próprio umbigo. Muitas vezes as nossas orações, queridos, elas são orações centradas em nós mesmos. E o Senhor deseja mudar isso em nós, amém? Mudar isso no nosso coração. Que a glória dEle, que o propósito dEle cresça cada dia mais sobre a nossa vida. Vamos continuar, amém? Vocês estão comigo? E Ele vai dizer assim, olha, eu estou convicto, eu estou convencido de que aquele que iniciou a boa obra em vocês há de concluí-la até o dia de Jesus Cristo. Sabe, queridos, quem começou a igreja de Filipos foi o Senhor, amém? Foi o Senhor que começou essa igreja. Deus mudou os planos de Paulo e é por isso que essa igreja foi estabelecida. A igreja de Filipos, ela foi estabelecida pelo Senhor. E eu declaro mais uma vez nessa casa que essa igreja, ela foi estabelecida pelo Senhor, amém? E que nada, queridos, nada vai nos parar. Nada, nenhuma dificuldade, nenhuma circunstância, nenhum vento, nada vai nos parar, porque quem começou essa obra e quem vai terminá-la é o próprio Senhor. Amém, queridos? Dê uma salva de palmas a Jesus. Creia nessa palavra junto comigo, amém? Creia nisso, creia nessa verdade. Creia que é o Senhor quem sustenta. Creia que é o Senhor que iniciou e é Ele quem termina. E Ele está fazendo a sua boa obra em mim e em você. Hoje pela manhã eu falava que eu já aconselhei muitas pessoas que olham para si mesmas e falam, pastor, eu não vou mais para a igreja. E eu pergunto por quê, e ela fala, mas é que eu não tenho condições de estar lá na frente adorando ao Senhor, eu sou tão falha ainda, sabe? Eu tenho tantas acusações na minha mente ainda, eu tenho tantas coisas que eu preciso melhorar. Querido, eu quero dizer para você que o seu lugar é aqui dentro. Que todos nós estamos nesse processo de santificação, que todos nós estamos olhando para Jesus, aquele que é o único perfeito, e que o nosso lugar é aqui aos pés dele, amém? O seu lugar é aqui aos pés dele. Não deixe que o inimigo, não deixe que o diabo lance setas no seu coração, na sua mente, dizendo que você não pode estar aqui dentro. Sabe, você foi justificado por Cristo. Quando o Senhor olha para você, Ele não vê o Nasce, mas Ele vê Cristo justificando o Nasce, amém, Nasce? Ele vê Cristo nos justificando. Então, queridos, todos nós aqui, estamos aqui não porque nós somos dignos, mas porque nós somos alcançados pela graça de Deus, por essa justificação. E Ele começou essa boa obra, Ele há de terminar até o dia da sua vinda, amém? E naquele dia, quando Ele vier, nós teremos o corpo glorificado e nós seremos livres.
de toda tentação, de todo medo, nós seremos livres, querido. Essa é a âncora da nossa alma, essa é a nossa esperança, de que um dia Cristo voltará e nós reinaremos para sempre com Ele. É nisso que nós nos ancoramos, é nisso que nós nos apegamos. Sabe, eu e você somos falhos, eu e você às vezes tropeçamos, mas todas as vezes que nós tropeçamos, nós precisamos correr para o Senhor e não do Senhor. Amém? O apóstolo Paulo está falando: ei, eu estou convicto, eu sei que aquele que começou a boa obra em vocês, ele é fiel para cumpri-la. E ele vai dizer: ora, é justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós, pois estáis em meu coração, já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas correntes que me prendem, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Queridos, lembra que eu falei para vocês que essa era uma cidade patriotista, era uma cidade nacionalista? O rei lá era outro. Imagina essa mensagem, que o Rei dos Reis é o Senhor Jesus. Eles sofreram perseguições, eles sofreram ameaças, e esse povo, ele continuou posicionado, ele continuou convicto na defesa do Evangelho, confirmando o Evangelho, através da pregação, através do anúncio das boas novas, através da própria vida. Essa igreja, ela foi frutificando, ela foi permanecendo, amém? E ela sofreu junto com Paulo. Todas as vezes que eles podiam, sempre que estava ao alcance deles, eles estavam juntos com Paulo. Essa é uma igreja, como eu disse, parceira de Paulo. E aí, queridos, nós chegamos em um momento que ele diz: Deus é minha testemunha da saudade que sinto de todos vós, com a terna misericórdia de Cristo Jesus. E suplico isto em oração, que o vosso amor fraternal cresça cada vez mais, no pleno conhecimento e em todo entendimento. Queridos, essa é uma igreja que sofre perseguição, e Paulo não ora para que eles não sofram mais perseguição. Paulo não ora para que eles sejam mais ricos. Paulo não ora para que eles alcancem aquilo que eles precisam, de bens materiais. Paulo não ora por mais dons. Paulo fala: ei, o amor, eu oro para que o amor de vocês cresça. Eu quero perguntar para você: qual que é a sua oração em meio à crise, irmão? Que tipo de oração que você faz quando você está na crise? Ou melhor, você tem orado? Porque a gente percebe no ministério do apóstolo Paulo, pensa num homem que trabalha, irmãos, na obra de Deus. Só que esse trabalho, essa dedicação de Paulo nunca tomou o lugar da oração e da intercessão. Esse é um ponto que eu quero frisar com vocês. John Piper diz que o diabo, ele usa das artimanhas de colocar coisas legítimas na nossa vida para nos roubar do lugar de oração, nos roubar do lugar de intimidade do Senhor. Sabe como que funciona isso, pastora? Aquele momento em que você fala: ei, Deus, agora eu não posso orar porque eu vou lá aconselhar a irmã fulana de tal. Ei, Deus, agora eu não posso orar porque agora eu vou lá orar pela fulana que está no hospital. Deus, agora eu não posso orar porque eu tenho o GP. Deus, agora eu não posso orar porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque eu vou ver os meus pais, dar uma atenção para eles. Coisas boas, coisas legítimas, que podem estar roubando o nosso tempo de oração. Sabe, queridos, nós estamos conversando com o Senhor o tempo todo, amém? Assim como um casal que está o tempo todo junto conversando, eles têm os seus momentos de intimidade, não tem? De estarem a sós, só os dois, de crescerem na sua intimidade. Assim, irmãos, nós também, como cristãos, nós estamos sim no carro conversando com o Senhor, no chuveiro conversando com o Senhor, a gente está no trabalho conversando do Senhor. Mas nós precisamos, irmãos, da agenda, aonde a gente fecha a porta do nosso quarto, aonde a gente
Pega o nosso lugar secreto, que pode ser a sua varanda, pode ser a sua rede, e que você conversa intimamente com o Senhor, só você e Ele, onde a sua atenção total é só com Ele. Amém? Hoje de manhã eu falava que nós precisamos aprender a perseverarmos na oração, irmãos. Porque a oração, ela é o combustível que nos move. A oração é esse lugar que nos protege. A oração é esse lugar que nos vivifica. A oração é esse lugar onde nós entendemos qual é a direção de Deus para a nossa vida. É onde nós nos tornamos sensíveis à sua voz. Muitas vezes, queridos, os erros que a gente tem cometido, as burradas que a gente tem feito, é tudo resultado de falta de oração. Falta de estarmos de portas fechadas com o Senhor, falando com Ele, pedindo a direção dEle para cada detalhe da nossa vida. Sabe, não existe detalhe que seja pequeno demais. Coloque tudo na presença de Deus. Ele tem prazer em trazer a direção dEle para a sua vida. Sabe, talvez nem todo o encontro que você tenha com o Senhor, os seus momentos de oração, vai ser um Peniel. Como assim, pastora? Vai ser aquele momento que a palavra salta, que bate no seu coração e você chora rios. Que a música confirma, que a palavra confirma e você chora na presença de Deus e que parece que a cortina mexe e você está vivendo uma coisa sobrenatural no seu quarto. Nem todo dia é assim. Vão ter dias que você vai ler a palavra e talvez ela não salte completamente. E ela talvez não faça sentido naquela hora. Talvez você vai ficar ruminando ela durante todo o dia e aí o Senhor vai te trazendo o entendimento. Mas o que eu quero te dizer? Que Peniel ou não, o nosso lugar é aos pés de Jesus. O nosso lugar, queridos, é esse lugar de intimidade com Ele. E aí o apóstolo Paulo, ao invés de orar para que eles não tenham mais crises, orar para que eles sejam mais ricos, orar para que eles não sejam perseguidos, ele ora, eu suplico em coração que o vosso amor fraternal cresça cada vez mais. Sabe, queridos, porque o amor, ele não tem limites para crescer, amém? E esse é o objetivo maior, que o amor de Jesus cresça cada vez mais no nosso coração. E como que esse amor cresce, irmão? Como que a gente cresce em amor? Conhecendo, amém? Quando você está conhecendo alguém, quando você está apaixonado por alguém, lembra lá de quando você conheceu essa pessoa? Você não queria saber tudo sobre ela? Quais os gostos, quais as coisas que gosta, quais as coisas que não gosta? Qual a tua cor preferida? Qual a tua comida preferida? Tu gosta disso ou daquilo? O que tu gosta de fazer nas horas vagas? Você vai querendo conhecer cada dia mais daquela pessoa. E queridos, é assim que nós nos aproximamos de Jesus e o nosso amor vai crescendo. É nos dedicando ao conhecimento dessa palavra. Se nós não nos dedicarmos ao conhecimento dessa palavra, ao conhecimento de Jesus, de quem Ele é, o nosso amor não vai crescer, amém? Porque o amor, ele vem pelo conhecimento da palavra e da palavra de Deus. Então o Senhor está nos chamando nessa noite. Ei, queridos, nós precisamos crescer no amor. Nós precisamos conhecer mais a Cristo, porque quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais nós o amamos, e quanto mais nós o amamos, mais nós amamos aqueles que estão à nossa volta. Sabe, esse relacionamento vertical entre eu e Deus, de amor, ele transforma completamente as minhas relações horizontais. A forma como eu relaciono com o meu marido, com a minha mulher, com o meu filho, com a minha filha, com o meu chefe, com o meu amigo de trabalho, com o meu funcionário. Todas as relações são tocadas, são transformadas quando eu sou nutrido deste amor, nutrida deste amor que vem direto do céu, que vem direto de Jesus ao nosso coração. Amém? A oração dele é que a gente cresça em amor através do pleno conhecimento, em todo entendimento, a fim de que possais discernir o que é melhor, para que vos tornei puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Porque, queridos,
a gente não produz fruto por nós mesmos, amém? Plenos do fruto de justiça, fruto este que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Querido, nada do que nós fazemos de bom vem de nós mesmos. Nada do que nós fazemos de bom vem da nossa vontade, vem do nosso coração. Tudo que nós fazemos de bom, querido, todos os frutos que nós damos é através de Jesus. E sabe, quando eu estou batendo bastante nessa tecla, é isso que o Senhor tem ministrado em mim. Nós estamos nesse processo de santificação. Nós estamos nessa obra que Ele vai concluir, amém? E nós só daremos frutos, queridos, se nós nos colocarmos neste lugar de conhecimento de Deus, de conhecimento de Jesus, de amor a Ele, de colocar Ele em primeiro lugar. Porque quando Ele entra, queridos, nesse lugar e se transforma a nossa alegria, tudo pode desmoronar, tudo pode desabar ao nosso redor. Nós entendemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem. Sabe, o apóstolo Paulo, preso, ele fala, olha, ele vai dizer nos próximos capítulos aí, porque eu tô preso, toda a guarda pretoriana conheceu o evangelho. Irmãos, a guarda pretoriana, pensa nos soldados de elite. Toda a guarda conheceu o evangelho porque Paulo estava preso. Sabe, eu quero isso para minha vida, irmão. Eu não sei você, mas eu quero produzir frutos por meu Deus, aonde eu estiver plantada. Aonde eu estiver, independente dos cenários, independente das circunstâncias, eu quero que Ele abra os meus olhos para o propósito que Ele está cumprindo em mim, nesse lugar. Eu sinto forte no meu coração de falar para você, ei, esse lugar que você está hoje, Deus te plantou aí, floresça aí, entenda o propósito de Deus que Ele te colocou aí, não fuja, não acha que pelo fato de você estar passando problemas, perseguições, coisas difíceis, é porque você está fora da vontade, não. Sabe, quando você começa, sei lá, a construir a sua casa, você vai lá, contrata um empreiteiro, e você vai com certeza ter um monte de estresse nessa construção. Quem aí constrói? Levanta a mão assim. Tem gente que constrói na igreja. Vocês sabem. Você faz um orçamento X e quando vai fazer é Y, muito maior. Você sabe que as coisas mudam. O pastor Lennon constrói. O pastor Lennon aqui está para dizer que sim, cada construção tem o seu perrengue diferente, não tem? E você precisa enfrentar, porque a obra vai ser concluída. Amém? Queridos, o ministério do apóstolo Paulo foi regado a lágrimas, foi regado a sangue, foi regado a suor. E foi um ministério de sucesso. Amém? O que nós precisamos entender é que sucesso aos olhos humanos não é a mesma coisa que sucesso aos olhos de Deus. Ai, pastor, então tu está falando que, a gente vai se tornar um povo masoquista então? Que é só sofrimento? Não. Mas eu quero te dizer que quando você está ancorado em Cristo, quando Ele se torna a sua alegria, nada tira a sua fé, nada tira a sua esperança. Quando você está ancorado em Cristo, quando você enxerga que Ele está cumprindo o bom propósito dele para a sua vida, as setas do diabo vão vir através de comentários, através de pessoas, e você não será abalado, porque você sabe que você está no lugar que Deus te chamou, que Deus te colocou, e você segue adiante, crendo que todas as coisas cooperam para o bem, crendo que é Ele quem faz, que não é pela sua força, que não é pelo seu mérito, que não é pela sua própria inteligência, que não é através das pessoas que estão à sua volta. Sabe, queridos, tem muita gente que coloca a sua confiança nas pessoas que estão em volta. Ah, porque o fulano vai me ajudar, ah, porque ciclano está do meu lado. Ei, esquece. Olhe para Jesus. Ele é o único
que sabe o início e o fim de todas as coisas e o único que você deve ouvir. E quando Ele mudar a sua agenda, e quando as coisas não acontecerem conforme o planejado, e você reconhece que é a voz do Espírito Santo de Deus, você diz: amém, Senhor. Eu vou porque eu sei que o Senhor vai concluir essa obra, porque não depende de mim, é uma palavra que eu recebi, é dEle, e é Ele que vai fazer, amém? Fique de pé neste lugar.